Olá, meus irmãos, graça, paz, Deus abençoe, uma excelente semana, em nome do Senhor Jesus, cheio da graça e da presença do Senhor. Hoje nós nos encontramos aí no capítulo 7 de 2 Reis, nessa missão que estamos aí de estarmos meditando na palavra do Senhor, buscando para as nossas vidas, para cada dia, um direcionamento de Deus, para que Deus possa nos guiar a cada instante, né? O capítulo 7 é um capítulo bem bacana de se ler, porque ele vai dizer, ele vai nos chamar realmente a sair da zona de conforto, né? A sair da zona de conforto, das nossas lutas. As nossas lutas em si, elas já nos tiram da zona de conforto, mas às vezes ela nos acomoda a uma situação e nós precisamos às vezes mover em uma direção contrária daquilo que ela está nos levando. Mesmo que aquilo pareça improvável, mesmo que aquilo pareça que, olha, não vai ter jeito, né? Às vezes é o que nós pensamos. E esse texto fala de dois personagens muito interessantes. Um é, né, esse homem que auxilia o rei, um que fica ali, né, aos seus, cuidando, né, do rei naquela situação, enquanto o profeta diz, ele, olha, isso não vai acontecer. Sabe, realmente ele estava vivendo um problema e ele achava mais fácil pensar na morte, pensar que aquilo não teria solução, que a tragédia que eles estavam vivendo só tinha a piorar, e ele prefere então se manter nessa situação. Do outro lado, nós vemos os leprosos, que a sentença deles era uma sentença de morte, não tinha para onde ir. Porque não podiam entrar na cidade, porque se entrasse iria tanto morrer de fome, como poderiam também ser castigados. Continuasse onde eles estavam, também morreriam de fome. Então, qual era a situação? E nós percebemos que os leprosos, eles decidem arriscar. Eles decidem sair da sua zona de conforto, onde eles olham, ficarmos vamos morrer, entrar vamos morrer, se formos até onde estão os arameus, também podemos morrer. Mas, o que nos resta? Eles preferem sair da zona de conforto, se arriscar. Já esse servo do rei, ele prefere continuar no seu acomodamento, podemos dizer assim, na situação. Ele prefere olhar para a situação e perceber que não tem jeito do que arriscar a crer. E sabe o que precisa acontecer com as nossas vidas muitas vezes? Precisamos nos desafiar a crer no sobrenatural de Deus. Olhar muitas vezes para as nossas situações, para as nossas questões, por mais difíceis que elas possam ser, mas falar, olha, eu vou optar por crer dessa vez, por acreditar dessa vez. Só que acreditar não é cruzar os braços e esperar, é como esses leprosos, eles se arriscam, eles olham para todos os pontos. Entrarmos na cidade, vamos morrer de fome, ficarmos aqui, vamos morrer de fome, irmos até os arameus, também iremos morrer. Mas qual é a questão mais básica? E eles vão. E quando eles vão lá, a gente sabe tudo aquilo que acontece. Os arameus já tinham fugido, já estava tudo ali. Eles começam então a desfrutar de toda aquela situação, de toda aquela questão. Em algum momento eles dizem, olha, tá errado, porque hoje é dia de boas notícias. Então eles voltam novamente ao palácio para entregar essa boa notícia. E nós sabemos o que acontece, né, com esse oficial do rei. Como ele morre de uma forma boba, podemos pensar assim, porque está na porta para guardar a porta, mas ali ele é pisoteado pela multidão e acaba morrendo. Sabemos que não foi a multidão, sabemos que foi a sentença de Deus sobre a vida dele. E eu penso nisso. O que eu tiro para mim nesse capítulo 7 é que precisamos nos desafiar a crer mais, arriscar a crer mais, a tomar a atitude daqueles que creem, a tomar a atitude daqueles que têm fé e agir, viver por fé, viver de fé em fé, porque Deus vai nos honrar. Quando nós decidimos a não viver assim, a nossa sentença é a morte. Aqui nós vemos oficial uma morte física, mas muitas vezes quando nós não decidimos agir em fé, como crente, como servos do Senhor, nós vamos morrendo emocionalmente, morrendo psicologicamente, a nossa fé vai definhando, nós vamos deixando de crer. Então, meus irmãos, que essa semana possa ser para nós uma semana onde nós possamos arriscar mais em Deus, crer mais na ação de Deus
E quando eu arrisco a crer, eu arrisco a ler mais a Bíblia, a orar mais, e ler de uma forma diferente, orar de uma forma diferente, para que realmente o Senhor possa mover, assim como moveu nessa história. Uma história tão bonita e tão trágica. Tão bonita, de onde alguns leprosos decidem realmente tomar um passo de fé. E quando eles veem a bênção, eles compartilham. Por outro lado, trágico, porque de um oficial, aonde viu tudo, mas não desfrutou de nada. Que possamos pensar nisso com muito carinho e reavaliar como tem sido, como os nossos olhos têm visto tudo o que acontece nas nossas vidas e decidirmos olhar sempre para o Senhor. Beijo no coração, fique com Deus.